Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast móvel. Hoje estamos com um convidado super especial, um amigo irmão, que assim, até quero trazer para vocês esse podcast com ele, porque sempre os nossos bate-papos geram muitos insights, muitas ideias, muito sobre empreendedorismo. Vou me apresentar primeiro, sou Yuri Martins, corretor de imóveis em Uberlândia, e o intuito é trazer histórias de empreendedorismo para motivar vocês, para dar um gás, dar aquele gás mesmo, para a gente trabalhar por Uberlândia, para crescer mesmo. Então, quero apresentar para vocês o Lucas Meirelles. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Lucas, sou o fundador da Óticas Carol aqui na cidade de Uberlândia. Temos uma unidade em Araguari também, mas o nosso grande prazer é empreender, né? É viver esse risco, é viver esses desafios, sempre tá recomeçando, sempre tá mudando, né? Exatamente. E tem muita história bacana, né? Eu já escutei muita história bacana dele. Vamos lá, vamos contar um pouco. Pode contar um pouco sobre a sua história aí, um pouco da sua história de vida, do começo da sua vida. Bom, eu nasci aqui em Uberlândia, né? Com 8 meses, meus pais começaram a trabalhar em Chapada dos Guimarães. E aí nós fomos para o Mato Grosso e ficamos lá 6 anos. Lá foi essa parte da minha infância. Aproximadamente uns 6, 7 anos nós voltamos para cá. Sempre fui criado assim com uma família muito unida e com o tempo, meus pais médicos, existia aquela pressão, né, da medicina. Sim. Minha irmã mais nova virou médica, minha irmã mais velha virou odontóloga e meu sobrinho virou médico. Então, assim, a família existia uma pressão grande. E aí, eu tentei medicina 1 ano, mas eu não me via naquela realidade, não. Sentado ali, atendendo, não era muito aquela pegada que eu queria. Eu gostava sempre de dar uma provocada nas emoções, entendeu? Sempre estava buscando alguma aventura, uma emoção. Enfim. E aí, com 1 ano, eu falei, não, vou fazer administração. Aí nós fiz a faculdade, fomos para São Paulo, prestei lá, Ribeirão, e aí acabei passando aqui na particular. Fiquei 1 ano na particular e querendo trabalhar, né? Porque menino, 19 anos, né? Exatamente. 20 anos, quer começar... Não a quer ter o seu dinheiro, pro pai, exatamente. Né? E essa independência, assim, eu tenho que agradecer muito meu pai, porque sempre que eu falava com ele, ele falava assim, quanto? E sempre era R$10, R$20. Eu falava, não é possível, toda vez ele vai reclamar mesmo? Toda vez ele vai perguntar quanto? Eu falo o valor e ele pergunta quanto? E aquilo ali já começou essa provocação de falar assim, pô, vamos se virar, né? E esse foi o primeiro, vamos falar assim, foi o day one do negócio, né? Bom, entrei na faculdade, fiquei 1 ano no integral e aí eu falei, não, isso aqui não dá não. Mudei de faculdade, fui fazer faculdade noturna e fui trabalhar de manhã. Então, tudo começou no Banco Pan-Americano como estagiário. Rapaz, e assim, eu fiquei lá 6 meses, eles me desligaram e hoje eu penso, nossa, eu era ruim demais, ainda bem que eles me desligaram. Então, esse foi um outro dia de chamada, de falar assim, opa, peraí, desse jeito não vai dar certo. Depois eu fui para uma revenda de bebidas, né, que chamava Serra Negra, que logo depois virou Ambev. Sim. Fiquei 2 anos e meio nessa revenda, depois fiquei 3 anos na Ambev. E aí eu trabalhava de motinha lá, batia pedal, fiquei de vendedor 3 anos. Depois eu virei supervisor. E depois, como alguns seres humanos, né, rolou aquela autossabotagem, né, de falar, opa, peraí, tem oportunidade? E tinha oportunidade, um gerente meu falou que tinha. E eu simplesmente falei, não, para essa área eu não quero não, só vou se for para aquela. E aí veio a autossabotagem, né, que eu vejo muito acontecendo no mercado. Sim. A hora que a gente vai analisar o ramp-up das pessoas, a gente vai ver que a maioria, a hora que ela está começando aquela entrada do sucesso, ela fala, não, vou mudar de novo. E aí aquele eterno recomeço, eterno recomeço. E acho que é onde a gente entra, né? Exato. Nessa questão empreendedora, nessa questão de persistência, eu acho que é como fala mesmo, né? É rotulado, vence quem persiste, né? E assim a gente está aí lutando aos 27 anos. Aos 25 eu saí da Ambev, 27 abri uma ótica com um amigo. Até ia te perguntar, como que começou
da ótica? Porque se a gente for analisar de médico para vendedor, para banco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí veio a ótica. Bom, a ótica, ela surgiu numa oportunidade, eu saí da Ambev, né? E ela tinha um amigo meu que trabalhava na Zeiss, é uma indústria de lente alemã. Nós começamos, com 2 anos nós quebramos. Essa história eu vou resumir porque é só ensinamento. Com 2 anos nós quebramos. E aí, há um mês antes, eu tinha feito uma entrevista para uma indústria de lentes. Acabei ficando lá 5 anos e meio. Foi uma bela escola, porque é uma indústria bem... Eu falo que é uma indústria bem paterna, assim, sabe? Bem protetora, e foi fantástico. Com 5 anos e meio, eu, passando por uma outra cidade aqui perto, eu falei, ó, acho que eu vou assumir essa ótica aí. E aí começou. Então, assim, tudo começou em Araxá. E aí depois veio a franquia, e a gente fez as viradas de bandeira. E aí, nesses 11 anos de varejo, foram várias quebras, vamos dizer assim, né? A gente... Todo empresário, a dificuldade que todo brasileiro tem, né? Vai recomeçando, vai recomeçando. Opa, agora eu não volto, agora eu não volto. E a gente vai voltando, e hoje a gente está no mesmo jeito na estruturação, mas sempre com vários investimentos, né? Hoje são várias operações, e a gente vê que o grande segredo do grupo hoje é cumprimento de propósito. Esse é a grande sacada nossa, e eu fui descobrir isso recentemente num PG que eu frequento, que o que sustentou a gente até aqui foi o propósito. E eu sempre tive na minha cabeça, meu propósito pessoal é ajudar as pessoas a enxergarem melhor a vida e principalmente o mundo, né? Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de aprender, mais ainda, porque acho que a gente aprende todo dia. Aprender constantemente, né? Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. Eu tenho isso como... Todo dia eu preciso aprender alguma coisa nova. Exatamente. Então eu tenho isso comigo. É aquele melhorar 1% todo dia que vem lá de trás, que está rotuladinho, mas que é fato, né? Exatamente. E assim, quando eu tive a primeira quebra, eu resolvi estudar. Eu demorei 7 anos para formar. Contabilidade foi 3 vezes que eu fiquei. E aí, um dia eu descobri que eu só apanhei lá no meu primeiro empreendedor... Na sua primeira empresa. Na minha primeira empresa, porque faltou estudar mesmo. Faltou aquele ensinamento, né? Faltou aquele aprendizado técnico. E aí, eu falei, eu vou estudar. E aí eu passei pelo coaching, passei pelo PNL, fiz MBA na FGV Gestão Comercial, que foi muito bom, acho que é válido, acho que mais válido que muita universidade. E depois a gente fez pós-MBA fora, e aí eu comecei a investir mais nesses treinamentos, porque eu vi que fazia realmente muita diferença. Começou a ver os resultados, né? Exatamente. Então a gente parou de ficar naquele ciclo vicioso de recomeço. De sabotagem. E aí falou, não, peraí, acho que não é hora de recomeçar não, acho que é hora de persistir. E aí o mapa muda totalmente, né? A mentalidade vira outra. E as coisas começam a parecer que estão dando certo. Porque no fundo, a gente nunca vai olhar e falar assim, não, agora deu tudo certo. Não, a gente sempre vai estar... Sempre. É mais no mercado de constante mudança, igual a gente está, né? De repente, o marketing mudou. De repente era Kotler que mandava, agora de repente não é Kotler mais. Nós que estamos no digital vemos isso direto, né? Se adaptar sempre. Exatamente. E aí é isso, são 11 anos de varejo. Falando da empresa, eu comecei com um investimento inicial e com um investidor. Foram 6 investidores, até o momento que eu vi que aquilo ali não ia dar muito certo, porque os investidores, muitas vezes, eles queriam investir um percentual baixo e queriam ter uma rentabilidade rápida. E não é assim que as coisas funcionam, né? Para a gente que está aí operando, a gente vê que tem aquela parte da maturação. Tem loja que matura com 18 meses, tem loja que matura com 30, tem loja que não maturou com 50, mas é uma loja estratégica. Às vezes um outdoor que você montar ali vai ficar mais caro do que essa loja. E aí não deixa de ser um desafio da gente falar, pô, peraí, então vamos fazer essa aqui acontecer agora. Então, a gente sempre está direcionando foco. Então, em 2014... Eu tinha duas lojas, e aí surgiu uma terceira bandeira, e aí a gente virou Carol, e hoje são 10 operações,
da Óticas Carol. E a gente opera em outras áreas totalmente ligadas ao grupo, né? É uma coisa que eu aprendi e foi fantástico. Se for para investir ou se for para reinvestir, invista em algo que está ligado ao seu ramo. Você já me falou isso mesmo. Eu vou começar a construir ou eu vou montar uma usina solar para minha empresa. Monta a usina solar para sua empresa. Porque cada um no seu quadrado exige investimento. O próprio Sebrae mesmo fala, né? Pode ser até 5 vezes mais caro você investir num outro ramo de atividade do que no seu. Então eu demorei um pouquinho para aprender isso, mas quando eu aprendi, eu falei, não, agora eu vou nesse foco aqui. E assim se foram 11 anos de varejo. Legal, hein? Bom e a demais. Ideia, eu estava conversando com a minha esposa essa semana, tive uma visita de um grande amigo aí, um empreendedor também, nós vamos ter a oportunidade de colocar ele no podcast. E eu tive uma conversa com ela e ela falou, o que você aprendeu com ele? Porque eu tenho esse negócio do coaching, né? Muita gente às vezes critica, mas é só uma metodologia que a gente consegue entender o futuro diferente, né? Presente e futuro, né? Isso. E aí ela falou, e aí, o que você aprendeu com isso? Porque às vezes eu falo com ela, e aí, o que você aprendeu com isso? Porque tudo a gente tira um aprendizado, né? Eu Exatamente. também fiz o coaching, então eu também tenho esse olhar. A gente aprender sempre, tirar alguma coisa... Uma conversa simples com a pessoa no dia a dia, você consegue aprender, tirar alguma coisa daquela conversa. Exatamente. É aprender a fazer pergunta. E aí ela falou, o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com esse café, com essa visita com ele? Eu falei, não, eu aprendi que eu preciso abrir mais 15 lojas. Nós precisamos dobrar essa operação, triplicar, quadriplicar, sei lá. Por quê? Assim, a operação do cara é fantástica, ele tem os mesmos desafios. E para a gente que está no varejo é muito evidente. Você tem uma loja que fatura 20 mil e você tem uma que fatura 200, é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Então, essa questão da assertividade de ponto, é os 5 P's mesmo, era 4, né? Agora são 5 porque entrou pessoas, mas assim, é você ter um bom ponto, é você ter uma boa praça, é você ter uma boa promoção, é você ter boas pessoas, né? A gente vive nesse eterno desafio de, qual que é a melhor equipe? Vamos adequar. O que dá certo? Dá certo é alguém mais agitado com alguém mais calmo, ou é calmo com calmo, é agitado com... Isso aí você vai testando, porque não tem uma fórmula exata. Mas lógico que tem parâmetros, né? Tem matrizes para a gente poder falar assim, não, peraí, vamos nessa daqui, porque eu acho que essa daqui está dando mais certo. E aí o resto é testar. E até ia te perguntar, você comentou sobre a sua esposa, e como foi a família nesse processo? Assim, já pegando um gancho lá dos seus pais, porque teve essa pressão para ser médico... E acabou que não virou médico. Como foi a sua esposa nesse processo também de quebra? Como que surgiu isso? Como que eles lidaram com isso? Então, olha só, a minha esposa atual tem 15 anos que eu tô com ela. Tem 8 anos de namoro e nós vamos fazer 8 anos de casado. Olha. Então, assim, eu falo assim, minha esposa atual, né? Porque a gente parece que não foi 16 anos, porque sempre foi muito leve. Eu vivi uma criação que meus pais trabalhavam muito. Então, assim... Médico trabalha muito, né? Exatamente. Eles chegavam de noite, muitas vezes não ia nem almoçar, não via o dia inteiro. Isso é uma questão que até os 18 anos exige um nível de entendimento dos pais. E depois dos 18, a conta já começa a ser nossa. Então não adianta culpar ninguém, não. Exato. O que você virou depois disso aí é um problema seu. E eu demorei um pouco para aprender isso. Quando eu aprendi isso, aí parece que minha mente deu aquele boom, entendeu? Eu falei, putz, cara, é comigo o negócio. Então, assim, essa própria criação protetora foi bom para me ajudar nessa explosão de falar assim, não, peraí, eu preciso empreender. E são 16 anos desde o primeiro negócio, são 16 anos... São 18 anos de lentes e óculos, entendeu? Então, sua esposa está com você nesse processo todo das óticas. Ela está junto comigo desde os 16 anos atrás. Ela trabalhou comigo um período. A gente preferiu não levar, porque às vezes faltou um pouco de maturidade. Eu senti no momento, falei, opa, ficou um buraco aqui. E ao mesmo tempo eu já ressignifiquei aquele negócio, falei, não, peraí. Tudo Deus tem um propósito. Sim. Ele está mostrando alguma coisa, eu acho que eu tenho que ir sozinho. Sim. E aí, nessa fase aí, a gente estava com 4 lojas, a gente era noivo, depois a gente casou. E hoje, assim, eu me sinto um privilegiado, porque se eu quiser eu almoço em casa todo dia,
eu tô o tempo inteiro com a minha filha, se eu quiser. Ela vem para o escritório comigo, que eu acho que é uma coisa legal. Né? Acho que ela Exato. já está vivendo esse ambiente, mesmo Sim. que ela fez 6 anos agora. E um dia a gente combinou. Você vê como é que a gente tem aqueles insights, aqueles aprendizados, a gente tem que ter o aprendizado rápido com isso. Porque as coisas acontecem na vida da gente, não é por acaso. É. E muitas vezes você quer o quê? Arrumar um culpado, vitimizar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Um dia eu estava lavando uma louça lá em casa, ficou um pouco de sabão na louça e ela me criticou. E eu não me dou muito bem com crítica. Se você quiser que eu faça alguma coisa, é só você falar que eu não dou conta. Que eu vou lá e falo, não, agora... E ela me criticou, falou, você deixou sabão no prato. Aquele dia eu falei para ela assim, não, eu não lavo mais nenhum prato aqui em casa. E daquele dia nós combinamos. Porque quando nós casamos, a gente combinou o seguinte, você vai cuidar de mim, da nossa filha, da nossa casa. E eu vou fazer o resto. O que sobrar para mim, eu vou fazer. Uhum. E isso deu muito certo, entendeu? A gente se dá muito bem nessa... A gente fala muito pouco de empresa em casa e assim, a minha ideia é falar cada vez menos, né? Até porque a grande energia que a gente tem, que a gente trabalha interna, vem da família, né? Família, né? Então assim, ó, se você estiver bem com seus pais, eu com meus pais, e a gente estiver gerindo essa casa aqui da melhor maneira possível e as coisas estiverem acontecendo, porque também tem que ter resultado, né? A gente vive de resultado. Não adianta nada você ser muito bem intencionado e não ter entrega. Então, exatamente. Essa ideia eu levo também para minha casa. Tipo assim, não, nós precisamos estar tendo resultado juntos, você está dando certo. Legal, hein? Top. E assim vai. Estou observando esse adesivo aqui. A gente já se conhece, conversa muito. Você dá treinamento para sua equipe. O que é esse adesivo aqui? 10 coisas que não requerem talento. Então, nós mudamos para esse ponto aqui. Essa loja ficava meio quarteirão daqui. Surgiu a esquina e a gente valoriza muito essa questão de praça, questão estratégica de localização. A gente veio de meio quarteirão para cá e esse adesivo desde então ele está aí. Já teve um outro ali, ele saiu, esse aqui ficou. Quando a gente pensa na questão de energia ali, ele já toca todos os outros, né? Então hoje a gente valoriza muito essa questão de energia de equipes, essa questão de treinamento, de preparação. Meu maior orgulho hoje, que me dá energia para continuar tocando, porque não é fácil, são pessoas, né? São negócios. Um desafio todo dia, né? É justamente a devolutiva que a gente tem, né? De falar assim, pô, você conseguiu cumprir seu propósito comigo, eu estou enxergando a vida melhor. E isso reflete no balcão, porque muitas vezes parece que é um legado, né? Tipo assim, ó, bate lá, volta para mim e fica em mim. Mas não é um legado. Eu vejo clarificado um propósito, entendeu? O negócio não vem dali para mim, não vem de mim para lá. Parece que vem de Deus para mim e eu faço esse negócio tudo acontecer da maneira mais automática do mundo, entendeu? É assim que acontece. Então fica claro a questão do propósito. Quando a gente pega as pessoas que chegam aqui, hoje a pessoa que está mais ligada a mim aqui, eu falo para ela, pô, você lembra quando você chegou? E ela fala, nossa, eu lembro. E ela fala igual eu. Quando eu cheguei lá no Pan-Americano, nossa, eu era ruim demais. E hoje a pessoa é um braço direito, a pessoa é um ponto essencial de apoio, né? Eu trago muito para as pessoas. Às vezes tem gente que gratidão e honra não se cobra. E às vezes tem gente que não tem gratidão. E aí ela acaba passando. Mas o valor das pessoas que ficam é incrível. Porque as pessoas que agradecem e falam assim, putz, eu era ruim demais e hoje eu sou bom. Isso valoriza essa parte de treinar, essa parte de formar, porque o maior valor, né, antes chamava de soft skills, né, o maior valor que a gente tem hoje, né, que nem é soft, é essa questão do coeficiente emocional, né. As pessoas muitas vezes elas não conseguem parar de reviver aquelas crenças do passado. Isso. E o nosso poder como líder, o nosso papel como líder é justamente trazer as pessoas para a vida real. Então, assim, eu tenho testemunho diário disso.
Nós temos um time de responsáveis, são 12 pessoas. Elas são responsáveis de loja. A gente não trabalha com gerente, a gente trabalha com responsável. Essas pessoas, elas são as pessoas da nossa confiança. E tem 11 que já entenderam isso. E tem uma que não. E ontem ela me chamou. Lucas, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu falei, aí coach é foda, né? O que você está querendo dizer exatamente com essa pergunta? Porque eu não entendi, eu queria saber. Não, porque você falou que você teria que gostar mais de mim. E é claro que eu não falei assim para uma responsável, mas ela entendeu assim. Eu falei assim, vamos conversar sobre isso pessoalmente, mas você já vê que já é um resgate de uma pessoa. Você vê que tem algo a ver com alguma crença que ela já tem, né? Às vezes foi criada de uma maneira que ela teve que ser egoísta para vencer. Exatamente. E aí ela foi egoísta muito tempo, e agora ela refletiu e falou assim, putz, espera aí, essa fórmula não está funcionando, eu preciso mudar. Então isso é valioso para a gente que está empreendendo, né? Tem um amigo meu, ele é até meu conselheiro, advogado, um cara também muito especial que a gente pode trazer para você conversar com ele, tem muito a ensinar, e ele tem ensinamentos sobre isso muito legais, entendeu? E aí ele costuma falar assim, tantas operações, eu falei, eu não sei tanto, eu não penso assim igual você pensa, e ele é conservador, eu não penso assim, tantas operações, para mim até hoje eu tenho 2, 3, eu não consigo ver isso, porque é uma rotina tão natural, entendeu? E eu acho que assim, se a gente pode dar uma dica para quem quer empreender, saiba que você vai ter que persistir muito, saiba que você pode quebrar várias vezes, e lógico, quebrar de maneira saudável, né? Saiba que você vai reconstruir o negócio muitas vezes, mas se você persistir, vai dar certo. A persistência é a chave, então. Exatamente. E aí você coloca os pilares, família, bons amigos, que eu acho que hoje em dia é essencial, bons conselheiros, né? Negócio, você começa a colocar os pilares ali, eu acho que isso aí faz muita diferença. Bacana, bacana. E queria te fazer uma pergunta, essa daqui já tem mais relação com a minha área, né? Como corretor de imóveis. O que você acha que vai virar Uberlândia? Eu falo assim, de população e no mundo dos negócios, porque você tá no dia a dia, tá no varejo, tá em contato com muitas pessoas, tá expandindo as lojas por Uberlândia. A última que você abriu agora foi na Zona Sul, né? Zona Sul, perto do MC. Que tá, assim, Zona Sul tá numa exponencial crescente gigantesca, muitas empresas indo, tem muitas pessoas em Uberlândia que não acreditam naquele crescimento, que acham que é um boom imobiliário. Então, eu queria a sua opinião, você que acompanha aí, que está no mercado. Yuri, eu acredito que cada um é bom em alguma coisa e a gente tem que especializar o tempo inteiro. Eu vejo a realidade dos imóveis em Uberlândia de 5 anos para cá, e é uma coisa impressionante. A gente pega um terreno num condomínio, que eu já pensei em adquirir, nunca adquiri, e você vê o que virou hoje. O mercado imobiliário hoje, a melhor coisa que você tem a fazer é acreditar muito nele. Teve recentemente a venda ali perto do Praia Clube ali, né? Uma hora que eu falo muito de energia, né? Acho que eu tô indo muito pelo coração, sabe? Não levar pro coração, mas tipo assim, ó, se me toca eu vou. Sim. Um amigo meu ofereceu um apartamento lá, eu falei, não tá no meu momento, não tô nesse momento de investir em outras coisas e tal. E aí eles falam em R$10 mil o metro quadrado. E de repente falam em 50 apartamentos lá no Parque Una. E não é 50, porque já estão falando em 200 ali na região. Sim. Né? Inclusive quem falou foi esse amigo meu que eu falei dele, mora até naquela região, tem casa em condomínio para vender. O cara entende, ele falou, cara, isso aqui vai virar uma loucura. Eu acho que Uberlândia é uma cidade extremamente próspera. Eu acho que não vai parar essa evolução. Tipo, eu não acho que vai reduzir a velocidade. Não tem como regredir, né? Não vai, tipo assim, ó, tá 200 por hora, vai, 150 por hora, não vai reduzir para 80, não vai. O que a gente vê é muito investimento acontecendo e
o VGV vindo. Você vê que tá acontecendo o negócio. Sim. Você não vê, tem muita gente que tem estoque. Aí a gente já entraria numa outra característica de mercado. Eu vejo o mercado mudando muito rápido. O meu mercado, de repente, se eu vacilar um pouquinho, eu vejo players saindo e players chegando. E nos imóveis eu conheço pouco, mas eu vejo assim players com bastante estoque, que você vê que esses caras eles estão saindo. E não se adaptou, né? Adaptou. Eu vejo que assim os projetos demoram a serem aprovados, tem todo um processo. Então, nesse tempo ali que o projeto demora para ser aprovado, o mercado já mudou muita coisa. Exatamente. Então, pode ser isso que talvez esteja acontecendo também. Aí eu te pergunto, vamos colocar mais, há 4 anos atrás, você imaginaria que lançamento ia ser o sucesso que é? Não. Se você fosse dono de uma imobiliária e não tivesse nenhuma questão com digital, você acreditaria 1 ano atrás que um belo empreendimento venderia tudo no lançamento? No lançamento? Não. Eu participei, eu vendi um lançamento que esgotou em 3 horas. Entendeu? Logo que eu entrei para o mercado, entendeu? Eu já trabalhava nos planejados, então já acompanhava uma movimentação de lançamento, mas não essa loucura. E aí recebi o convite, já apaixonado por vendas, entrei no mercado da corretagem. E o primeiro lançamento que eu trabalhei esgotou em 3 horas. E assim, você consegue perceber que hoje em dia você não precisa inventar a roda, mas você precisa inventar a maneira que você vai vender a roda. Porque muita gente não acreditava que o lançamento ia dar um boom desse. E aí veio alguém e falou assim, não, peraí, eu sei fazer a roda nova. Então acho que esse é o grande desafio para nós, entendeu? A gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro. E você investe em imóveis? Já investiu em algum imóvel? Hoje o grupo são 23 operações, é um grupo pequeno. A gente investe em renda passiva, tem um projeto inicial. Inclusive, esse é um negócio assim, fantástico, tá? Dá um retorno de investimento muito bom. São casas de aluguéis em um terreno e a nossa usina solar fica em cima das casas. É um teste, deu certo. Infelizmente, né, a gente vive um momento difícil, porque a usina solar, que era totalmente incentivada, hoje ela não é mais. Né? Então, vão cobrar até 30% não vão chamar de imposto, né? Eles estão trazendo lá o percentual descontado imposto, né? no que fabrica de energia. E é um contrassenso, porque a energia limpa tinha que estar sendo estimulada, né? A barragem, né? Hoje a gente já vê que é insucesso. E outra, e as próximas barragens? Será que elas vão ter infra para aguentar tanto tempo? Exatamente. Então a gente investe em renda passiva, tem alguns imóveis, né, apartamentos. Eu não gosto muito, eu sou muito do risco em negócios. Então, abrimos essa loja lá do MC lá, abrimos o Uberlândia Shopping, abrimos Araguari há 2 anos atrás. A gente está sempre nesse projeto aí de uma loja por ano, pelo menos. Teve ano que abriu até 3. Mas eu penso muito em estar estruturando. Porém, essa parte de renda passiva é uma parte que eu vou bem devagar. Apesar de eu ser do risco lá, eu sou muito conservador aqui. Então é uma área que eu não gosto de dever. Já na empresa, a gente já toma investimento. Que tem a ver com o que você falou, né? Que investir no seu ramo, na sua área. Exatamente. O imóvel, pelo que eu estou entendendo, é algo mais recente, você ainda está testando, aproveitou que tinha a área da usina solar. Exato. Parece que as coisas foram todas casando. Agora, imóvel comercial, eu acho que é uma coisa que vai crescer muito. Saiu até a notícia essa semana sobre o crescimento do aluguel comercial. Ele já voltou a crescer. A gente vai ter 2 lançamentos de salas comerciais. Já, assim, tá na agulha, já para sair. Uma, inclusive, no Parque Uno agora. Eu acredito muito que imóveis vá para essa área um pouco mais forte agora. Lógico que a demanda é menor, né, do que o residencial, mas eu acredito que ela vá muito para essa área. E não acredito que pare de avançar em tudo isso, não. Ainda mais numa cidade igual Uberlândia, né, que a gente só vê
andando para frente, né? É o que eu costumo falar para os meus clientes, para os investidores que a gente trabalha, para as pessoas que a gente atende. O último IBGE de Uberlândia constatou lá 700 mil pessoas. Eu tenho comigo que Uberlândia já deve estar próximo ou já com 1 milhão de pessoas. Você já vê isso refletido num trânsito horário de pico. Você já vê congestionamento em locais que antigamente a gente não via. E o que a gente explica também para esses investidores? Não é somente o pessoal de Uberlândia que tem investido em Uberlândia. Tem pessoal de fora que investe na qualidade de vida que nós temos aqui. Só que no entorno de Uberlândia nós devemos ter algo em torno de 60 cidades que se apoiam em Uberlândia. Então, um aeroporto como referência, um comércio específico que não tem na sua cidade, vai ter em Uberlândia, alguma coisa. Então, o pessoal vem para Uberlândia como um ponto de referência. Esse pessoal também que mora nessas regiões, às vezes o filho precisa vir fazer uma escola, fazer uma faculdade. E eu acho assim, é aí que vão entrar as forças de marca. Por exemplo, a gente vive isso no balcão direto. Eu comprava Nauticus Carol lá em Campinas, eu fui transferido. Eu morava lá em Porto Alegre e agora eu tô morando aqui, porque minha esposa, a família dela daqui, eu aposentei e eu comprava Nauticus Carol lá. Eu fico vendo assim na área de imóveis, tem acontecido muito isso, né? Empresas vindo de fora, muito fortes, já com o conceito de vender para quem quer investir num lugar diferente. Então, assim, acho que essa máquina, ela também vai ser muito forte na área de imóveis. Gente de fora querendo investir em Uberlândia, simplesmente porque Uberlândia é uma cidade próspera, é uma cidade que está acontecendo, né? Nós tínhamos aí 300 óticas em Uberlândia, hoje a gente deve ter umas 450. Sim. Isso eu estou falando aí de 5 anos para cá. 5 anos para cá, o mercado cresceu 50%. E alguns poucos amigos de ótica que eu tenho já me falaram, cara, olha o tanto de concorrência, olha o tanto de mercado. E todo mundo está mordendo a sua beirada, né? Exatamente. Então você vê o crescimento da cidade aí. E o estudo é muito claro, né? 5% vão dar certo e 95% vão remar. Sim. Então, o nosso grande desafio é se reinventar. Se colocar entre os 5%. Esse é o desafio de todo mundo. Nem todo mundo vai ser bom naquilo ali, né? Mas tem que enxergar um pouquinho à frente, o futuro. Eu acho que imóvel é muito disso daí. É meio que fazer uma cópia. É um benchmarkingzinho ali com uma empresa, um com outro. Peraí, o que eles estão fazendo em São Paulo? Porque as coisas nascem lá e vêm para cá. E assim, Lucas, eu percebo também que você, de uns meses para cá, você entrou bem forte no digital. O que você tem para me falar? Como que foi esse começo? O que gerou essa necessidade de começar no digital, essa vontade de começar no digital sua? Assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu até brinco com a minha equipe aqui. Quando vai inaugurar a loja, elas falam, Lucas, mas isso aqui não está pronto. Eu falo, não, vamos implantar o caos primeiro, depois a gente resolve. Até o Benchmall lá da XP, ele fala, gente, vocês querem ajuda para arrumar um carro ou guinchar um carro? Comece a empurrar o carro. Porque se você estiver empurrando, o pessoal vai passar, olhar e falar, verdade. Agora se você estiver encostado, nada vai acontecer. Então a gente tem essa política aqui. A gente não inaugura com tudo pronto. Tipo assim, tá exposto, o básico tá feito, o cliente já é prioridade, vocês estão prontos para atender? Bora começar. Então, o que aconteceu com o digital? Eu, de repente, senti uma energia de digital, precisava de um caos novo. A gente está com a empresa assim, cada vez mais estruturada, cada vez mais organizada. Temos muito trabalho a fazer, sim, mas a gente conseguiu uma evolução e eu falei, peraí, eu acho que essa questão do digital pode ser a força atual, né? E muitos falam assim, não, mas o digital está saturado. Até gravei um vídeo esses dias. Pô, você faz um videozinho, os caras já falam, você virou blogueirinho? É verdade. Você mostra seu negócio, o cara fala, ih, olha lá, tá querendo vender, né? Eu que tô no digital, comecei também no mercado imobiliário no digital, tive muito essa zoação, virou blogueirinho e tal. Entendeu? Eu fico vendo amigos nossos aí, o cara fez 40 anos, fez uma bela de uma casa lá, os caras falam, não, olha lá a ostentação do cara. Cara, o cara trabalha tem 25 anos. Se ele não tiver uma casa boa, ele não deu certo. É. Então, assim, são coisas que a gente vai trazendo pra gente, né?
E aí, esse ano, duas coisas veio na minha cabeça. Eu tenho as coisas que eu gosto, né? Os hobbies que eu gosto. E aí, no começo do ano, eu parei e falei assim, cara, mas eu já tenho todos eles realizados. Eu preciso de arrumar Algo outro novo. desafio. E aí me veio, nossa, eu preciso isso foi no meio do ano passado. Eu preciso de uma casa. Até comprei um terreno próximo aqui do centro, porque as lojas são próximas, a gente gosta de morar Sim. próximo. E eu falei, eu preciso fazer uma casa. E eu tô sonhando com essa casa. E aí em janeiro eu pensei, mas nós precisamos arrumar outro negócio, né? Porque construção hoje em dia também não tá barato, né? E pra gente assim que gosta de fazer coisa boa, a gente não vai fazer qualquer casa, né? Exato. E aí eu Querendo ou não, é falei, para cara, sua família, eu né? preciso arrumar uma outra saída. E eu comecei a estudar o digital. E aí fui juntando informações, tem um amigo ali fazendo dropship. O dropshipping ele é algo que está acontecendo, é bacana, e eu já fiquei com vontade de fazer dropshipping. Aí eu tenho meu propósito, né? Eu falo, peraí, acho que eu não posso entrar ali Não não. desvia. Aí eu falei, não, calma aí. Aí comecei a estudar um outro cara da internet, o cara soltando e-book, eles vendem os e-books. Aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso entrar nesse digital. E aí o grande desafio, eu não sei se isso aconteceu com você, é a gente pensar assim, como começar? Com isso ou com isso? E aí até te agradeço, porque foi você que me libertou, você falou, cara, começa do jeito que tá. Eu falei, mas eu faço isso ou isso? Faz tudo misturado, entendeu? Eu aprendi isso com o Júlio, hein? O Júlio foi uma peça importante. Cara, começa. No caminho você vai se adaptando, vai se encontrando e vai se organizando. E É, o intuito é esse, é replicar e destravar mais pessoas. é verdade. E aí eu tive num curso recentemente e um dos palestrantes lá, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, tem gente que odeia ele, né? Fala! Eu fui lá para ouvir o Pablo Marçal. Aí ele chegou, ele só falou uma frase que me tocou. Que Já assim, tem valeu. aquela cena, né, que a gente sabe, todo mundo vê, assim, que Sim, vê que o cara, ele é um business digital mesmo, né? E aí ele falou só uma frase. Você aí que tá calado até hoje, não tá falando na internet, todo dia alguém morre por causa de você, que você não abre a boca. E faz todo sentido, sim. porque a gente tá passando por alguns aprendizados que outros estão servindo a gente e a gente está servindo quem, né? E aí eu acredito que foi isso que me trouxe o digital. Eu estou começando, eu quero testar um ano e depois eu não sei fazer mais ou menos, entendeu? Se eu entrar vai ser de Sim. cabeça mesmo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vão fazer 2 meses e meio, acho que quase 3 meses. E eu estou gravando algumas coisas. Ainda não consegui entender, sabe, Yuri, aquela dinâmica da internet. E É porque se adapta muito rápido, né? eu tô gravando assim para entender o que é meu propósito ali, onde que eu posso linkar o que eu vim fazer nesse mundo para ajudar de fato as pessoas. Porque eu acho que se você não clarificar essa questão do propósito em tudo que você faz, você vai ficar dando tiro para todo lado. E hoje em dia o negócio não é assim. Não dá mais para você deixar uma loja dormir acesa, a fachada a noite inteira. Sim. Você tem que ter estratégia, você tem que ter aquele momento de fluxo. Hoje tudo é estudado. Não dá para você simplesmente falar assim, eu vou gravar aleatório e você assim, e ponto. Eu acredito que tem que começar, eu acredito que tem a questão da persistência, mas hoje eu aprendi uma coisa que se eu aprendesse, se eu tivesse aprendido na primeira loja, eu acho que eu estava com o dobro de loja. Testar é a parte mais importante. Muitas vezes a gente vai com muita fome ao pote e a gente perde foco, a gente perde aquele ponto principal. Então, assim, o digital para mim hoje é um teste, e é muito divertido, porque hoje em dia tem muita informação, acho que a gente é privilegiado. Sim. Hoje, se você quiser buscar informação, como pode ser valioso o YouTube, você não acha? Com certeza. Se você segue os vídeos certos. Né? Um dia eu ensinei para um amigo meu, um grande amigo meu. Ele tava falando, cara, eu queria aprender algo novo e tal, mas não tô querendo mexer com faculdade e tal. Peguei e falei, cara,
nós temos a maior faculdade disponível na mão, no celular. Como assim, Yuri? Eu falei, cara, o YouTube. Se você acessa os conteúdos certos no YouTube, ele trabalha viajando hoje. Ele fala, Yuri, eu já tenho o meu YouTube Premium, aí a hora que eu chego na internet ali, eu já baixo algumas coisas, já conecto no Bluetooth do carro, cara. Hoje você vê que até a conversa com ele é diferente. A conversa flui, ele tem muito para agregar. Ele falou, aprendi no YouTube. Ele aprendeu coach, muita coisa do coach assistindo vídeos no YouTube. Só para você ter uma ideia. E assim, ó, o coaching é bacana para você determinar um resultado. E assim, uma coisa que mudou muito a minha vida foi a programação neurolinguística. PNL, esse eu ainda quero fazer também. PNL foi fantástico, porque é a superação de crenças, né? Sim. E a hora que você... E esses treinamentos, todos eles têm um ponto principal. Muita gente julga pelo todo e nunca foi. Assim, eu julgo pelo ponto. Sim. E, por exemplo, vamos citar exemplo aqui, até para agregar no ensinamento. Olha só, uma crença. A mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem não. Isso é uma crença. Sim. Um dia eu pensei assim, peraí, se a mulher consegue, eu preciso trabalhar meu lado feminino do meu cérebro, né? Tem coisa melhor do que assinar o YouTube Premium, ir para uma academia às 6 horas da manhã, ouvindo alguma coisa que vai te... Isso, que vai te agregar, né? E aí uma vez uma pessoa falou para mim, mas você consegue aprender fazendo exercício? Cara, talvez eu vou absorver 5%. Mas é melhor do que eu nada, ouvindo música. Né? Eu estou agregando no conhecimento. Então assim, ó, hoje em dia eu vejo um mundo muito desafiador nessa quebra de crenças. Tá? Valores nem se fala, mas assim, é desafiador como a gente tem que mudar a maneira que a gente pensa. Exatamente. Né? Um dia, eu costumo dizer, assim, meu maior incentivo que eu tive foram as críticas das mulheres da minha vida. Quando eu fui abrir a primeira loja, minha esposa falou assim, finalmente esse projeto saiu. Essa frase me marcou. Quando eu abri a segunda, ela falou assim, outra? Quando eu abri a terceira, minha mãe me chamou. Lucas, o que está acontecendo? Até porque eu já tinha quebrado uma vez. Né? Eu tive, eu acho que 2 anos, depois eu tive que ir para a indústria. Voltar para a indústria para poder depois voltar de novo. É difícil voltar, porque quem mais vai te criticar, até por um senso de intenção positiva, lógico que a atitude pode ser negativa, mas a intenção positiva vai ser as pessoas mais próximas. Vai ser talvez um melhor amigo, talvez sua mãe, talvez seu pai, talvez alguém que você dá muita autoridade. Exatamente. E hoje eu agradeço muito a isso, porque a gente precisa ter esses pontos de quebra, né? Eu acho que nenhum day one vem num dia tranquilo na praia. Ele vem ali naquela chacoalhada, entendeu? Aquilo que está incomodando. Na quinta loja, minha mãe juntou com ela, a gente foi jantar, e aí elas geraram um desgaste porque falou assim, eu desisto de você. E aí na quinta loja eu falei, putz, cara, e agora? Elas desistiram. E aí veio a sexta, a sétima, e não para de vir. O que foi um aprendizado que eu tive recentemente? Um dia eu parei e fui olhar as operações. Falei, putz, cara, aqui tem 23 operações. E aí eu fui tentar cair na real. Mas muitas vezes você não quer cair na real. Você quer ter resultado, você quer ser produtivo, você quer deixar legado, que é o mais difícil, né? Porque legado é o último. Se você não tiver a sua identidade revelada ali, você nunca vai ter um legado. Então, assim, a minha luta hoje é justamente para chegar nisso. Então, o aprendizado que eu tive na minha vida, os críticos da sua vida que vão mudar a sua realidade, que vão mudar o seu futuro. Eu abri ótica porque um dia eu era representante, fiquei 5 anos e 5 meses na Varilux, né? Na Essilor. E um dia eu cheguei num cliente e ele falou para mim assim, eu não quero que você visite minhas lojas mais. E era um player forte. E aí eu falei, ué, mas por quê? Eu dei treinamento para 40 pessoas para você, para 50 pessoas da sua equipe. Eu não estou te ajudando? E ele falou, não, eu não preciso de você. Olha o que eu tenho, olha isso, olha aquilo. E aí eu falei, caramba, sabe aquela lacrimejadinha que você fala assim, ó, muitos param nesse momento.
Muitos param na hora que fala assim, nossa, cara, tá vendo? Se o cara tiver vamos lá entrar num assunto polêmico, se o cara tiver um bloqueio com dinheiro, numa dessa ele vai ser pobre o resto da vida. Exatamente. Porque ele vai falar o quê? Aí, tá vendo? Todo rico é assim. E aí, o que é a maneira de pensar? Peraí, esse cara tá querendo me contar alguma coisa. Todos os concorrentes, todos os players têm dores. Ali eu vi uma dor. Falei, opa, peraí. Eu sou muito bom em treinamento, eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de abrir mente. Acho que eu vou voltar pro varejo. Aquilo ali foi um choque. Então, olha meu day one, onde que foi do varejo? Foi com um cliente me criticando e falando, cara, eu não preciso de você. E esse cara não estava sendo ruim comigo, ele estava sendo bom, ele estava falando assim, cara, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, porque você é melhor que eu. Nesse quesito, nessa questão de treinamento. E aí você fala, vai, peraí, acho que agora eu tenho um insight valioso. E você falou isso aí, o meu day one também para entrar no mercado imobiliário também foi assim, com uma pessoa que eu considero demais, eu trabalhei com ela durante 5 anos, a respeito demais, e a gente teve um atrito ali. Depois eu voltei lá, ela pediu, na hora eu fiquei chateado, mas depois eu entendi. Eu voltei lá, ela, nossa, 1000 desculpas pela maneira que eu te tratei e tal. Falei, cara, eu te agradeço demais, você me deu o choque que eu estava precisando. Eu já estava incomodado aqui, mas estava sem coragem para tomar essa ação. Você fez isso, me chamou a atenção, então tomei minha decisão, eu te agradeço. Eu honro a sua vida por você ter me ajudado. Você vê como que é uma mentalidade diferente, né? Assim, ó, a percepção de insight, ela... há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ela chegou muito forte com esses treinamentos que a gente vê hoje, né, de revelação e tal. Eu vejo que até isso ficou mais caro. Até para você pegar um insight valioso hoje, é difícil. Sim. E assim, a maioria das pessoas, elas não têm resultado. E o resultado, ele projeta a inveja. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não quer ter o que você tem, ela quer que você não tenha. Para ficar ali no mesmo nível dela. Ela não quer subir, ela quer te trazer. Isso. Então, os insights hoje, eles são muito reveladores. Nós temos um outro investimento aí e a gente começou muito grande nele, muito forte. E agora a gente está tendo que voltar. Essa é a coisa mais difícil que existe. Você começar grande e ter que recuar. Por isso que é melhor começar pequeno e crescer. Eu tive uma reunião com o pessoal que loca o imóvel para a gente, e aí um sócio lá falou, eu quero entregar metade do ponto. Um sócio lá, eram 2 caras, né? Ele virou para mim e falou assim, por que você não... Eu falei, cara, eu quero sublocar metade do ponto, eu quero entregar, vocês sublocam aí, vai ser melhor para vocês. Vocês vão sublocar melhor. Ele virou para mim e falou assim, tá, tudo bem, eu aceito. Aí chegou o outro sócio, falou, desculpa o atraso e tal, não sei o quê. Eu falei, a ideia do Lucas é entregar a lateral ou sublocar, porque o imóvel tá fora. Uhum. O velho centro hoje, ele tem um estudo gigantesco. E os bairros crescendo, né? Nós estamos aqui no lugar para falar sobre isso. Imóveis surgindo. E aí o segundo sócio falou para mim assim, por que você não entrega o imóvel inteiro? E aí fez esse silêncio. E aí eu podia ter pensado assim, como é que é? Você está me desvalorizando? Mas eu olhei para ele, aí o outro sócio olhou e fez assim, ó, ficou nítido. A hora que ele olhou e fez assim, eu falei, eu entendi o que ele falou. Tranquilo, eu entendi o que você falou. E eu acho que você tem razão. E sem ego. Esse cara tá falando assim, cara, será que isso aqui não é grande demais pro seu business, não? Não é? Por que eu tenho que pensar que ele estava me criticando? Não, será que esse cara não estava me abrindo o olho? Sim. Será que esse cara não salvou meu ano? Será que esse cara não salvou meu business? Será que esse... Entendeu? Sim. Será que esse cara não está querendo me ajudar? Quem é esse cara? Será que ele não tem uma percepção muito melhor que a minha? A gente tem que ver as coisas com outra perspectiva, né? Exatamente. Então, assim, essa mentalidade de aprendizado, eu acho que é algo que está muito em alta. Mas é isso aí, Lucas. Nosso tempo está acabando, né? Já queria, em primeira mão, te agradecer aí por ser o primeiro participante do nosso podcast móvel aí, Maravilha, né? A gente veio cá no seu escritório aqui.
E assim, história de vida bacana, acho que a gente vai ter que marcar depois uma segunda oportunidade aí pra gente bater um papo, porque o tempo foi curto. Tem muita história, tem muita coisa para contar, né? Eu conheço muita história porque a gente já tem uma convivência. E queria mostrar um pouquinho mais, mas deixa pro próximo aí. Yuri, assim, ó, parabéns, obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você. Acho que você é um cara que é excelente ouvinte, você é um cara que escolheu sofrer rupturas, escolheu ser provocado. E acho que tem que persistir com esse negócio e trazer essas informações de qualidade para a gente, porque tem muita gente querendo ensinar e tem pouca gente querendo trazer. Sim. Beleza? Exatamente. Tamo Agradeço junto. demais. Te agradeço. Obrigado. Valeu. Viu? Pessoal, já aproveita aí, já curte, comenta, compartilha. Abraço. Tchau, tchau.